Olá a todos, sejam bem-vindos ao Estudos Históricos, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os acádios. Quando falamos sobre esse povo e sobre a evolução da humanidade, se torna impossível não citarmos suas contribuições, como por exemplo, foram pioneiros em formas de escrita e registros históricos, além de terem sido um dos primeiros povos a habitar a Mesopotâmia. A fixação deste ocorreu por volta de 5000 a.C. e foram provavelmente atraídos pela grande fertilidade da região, devido às cheias do rio Tigres e Eufrates, e após cerca de 1000 anos, no ano de 4000 a.C., passaram a construir cidades-estados na região. Com o passar do tempo, os acádios acabaram por se aperfeiçoar em diversas técnicas que foram de suma importância para o seu desenvolvimento, como drenagem de pântanos, construção de barragens para evitar inundações, criação de reservatórios de água e canais de irrigação, que foram utilizados como meio de espalhar a água e fertilizar todo o solo de região habitável, favorecendo a agricultura em grandes escalas. Por volta de 2330 a.C., os acádios, que eram um povo que estava se dividindo cada vez mais em pequenas cidades e estados, se uniu sob liderança de Sargão I da Acádia e conquistou a maior parte do território habitado pelos sumérios, outro povo que também habitava a região e tinha suas grandes contribuições para a humanidade. O termo acádio vem daí. Acade, a capital desse novo império, chamado Império Acádio, que seria o primeiro grande império da Mesopotâmia. A falta de um planejamento administrativo e militar ainda era notável, a humanidade estava apenas se desenvolvendo, o que fez com que o fim desse império viesse somente 2 séculos após seu início, por volta de 2150 anos antes de Cristo, quando o povo gútio invadiu a região, destituiu os acádios e deu início a um novo império, porém que teria também uma pequena vida útil, pois em 2004 a.C., o povo elamita, juntamente a antigos membros do Império Acádio, invadiu a região e deu fim à dinastia Gútia. De modo resumido, foram diversas as contribuições feitas pelo povo acádio para a humanidade, sendo eles os responsáveis por desenvolver a primeira forma de escrita conhecida em literatura épica, com o famoso poema de Gilgamesh. Essa epopeia conta a história de um herói em busca de imortalidade e é considerada uma das obras literárias mais antigas da história, retratando os valores e uma visão de mundo acádio, proporcionando insights valiosos sobre essa cultura, crença e mitologia. A escrita cuneiforme acádia era composta por símbolos em formas de cunha, gravados em tabletes de argila. Essa forma de escrita era altamente complexa e versátil. Sargão I, líder acádio, é considerado o fundador da primeira dinastia do Império Acádio e é um dos primeiros governantes a implementar um sistema administrativo centralizado, unificando cidades-estado acádias e sumérias sob um único governo e estabelecendo a capital em Acádia. O Império Acádio foi o primeiro império territorialmente unificado na história conhecida, abrangendo vastas áreas que iam desde a Pérsia até o Mediterrâneo Oriental. Esse império se estendeu por cerca de 1.500 quilômetros e englobava uma variedade de povos e culturas. A conquista e unificação desses territórios exigiam uma habilidade militar por parte dos acádios, que empregaram estratégias avançadas e táticas de guerra para expandir seu domínio. A queda desse império marcou o início de um período de declínio e fragmentação política na Mesopotâmia, com diversas invasões e conflitos entre povos da região. Após a queda do império, os gútios que invadiram a região em 2100 a.C. destituíram os acádios do poder. Essa invasão foi seguida pela ascensão elamita em 2004 a.C., originários do Vale do Nilo. A queda do Império Acádio teve implicações significativas para a região, levando a mudanças culturais, políticas e sociais, bem como o surgimento de novas potências na Mesopotâmia.